Boa noite. Boa noite. Vamos então falar desse tema, como lidar com o futuro. Eu devo fazer uma exposição em torno dos 45 minutos, depois abrimos para debate. Então, depois da exposição, se vocês tiverem alguma dúvida, tomem nota ou memorizem. A palestra, eu vou procurar focar os pontos mais importantes desse tema, que é um pouco complexo. Para quem trabalha em empresa, sabe que os profissionais mais difíceis, às vezes, de conseguir, que existe muita especialização, porque tem que ter muita experiência no passado e também muita visão, é aqueles que fazem planejamento, ou seja, aqueles que de alguma forma projetam o futuro. Portanto, nós temos hoje uma ideia muito imediatista das coisas, querendo coisas rápidas e achamos às vezes que em 40 minutos, uma hora, podemos fechar muitos processos. Não. O que eu pretendo não é mais uma abordagem do tema onde as coisas mais importantes fiquem bem claras, de tal maneira que vocês tenham algumas ferramentas para poder desenvolver depois mais profundamente o tema. O tema de como lidar com o futuro já é por si só, na época atual, um pouco, a gente, a nível pessoal, a nível individual, somos um pouco alienados com relação ao futuro. Ou seja, nós, na verdade, estamos como hábito de delegar muito o futuro para as circunstâncias que estão em torno de nós. Ou seja, em geral, hoje, quando falamos de futuro, a gente imagina ele mais ou menos aleatório. Como vai ser o futuro? Olha, depende de quê? Depende das circunstâncias, depende das coisas. E às vezes delegamos isso. Como vai ser seu futuro? Mas não sei, vamos ver como vai ser o Brasil o ano que vem, quem vai ser o presidente da República, como vão estar as coisas. E se você pergunta para uma pessoa de uma natureza mais religiosa, ela vai falar, bom, não sei, o futuro a Deus pertence. Se é uma pessoa muito de linha um pouco mais lógica, um pouco mais prática, ele fala, bom, a ciência saberá como é o futuro. Ou seja, no fundo nós estamos delegando muito o nosso futuro nas mãos de outras pessoas. Certo? Ou seja, ao ponto de a gente começar a usar os tipos de uns chavões populares, né? Como vai ser amanhã? Amanhã vejamos amanhã. Não vamos esquentar muito com amanhã. Amanhã nós vemos, não estamos dando um jeito amanhã. Tá certo? E os problemas atuais? A ciência vai resolver esses problemas. Amanhã tem solução para isso. Os homens sempre encontram a solução para todas as coisas. Mal sabem que às vezes na história existem fatos que não tiveram soluções. E que na verdade as soluções foram grandes catástrofes e grandes problemas sociais. Que há ciclos muito negativos da história. Que é exatamente talvez quando nós perdemos o controle das coisas, perdemos o controle do futuro. Então, na verdade, o que me importa então nessa apresentação é nós começarmos a ter uma ideia de como poder manejar o nosso próprio futuro. Indiretamente podemos também influenciar um pouco no futuro da sociedade, mas o mais importante para mim nessa palestra é nós temos que sermos donos do nosso próprio futuro, poder escrever o nosso próprio futuro, poder ter controle sobre o nosso futuro, não deixar o futuro de forma aleatória. E aí eu vou recorrer a primeira parte a uma origem da palavra, né, uma derivação da palavra, que eu peguei dois conceitos que aproximam um pouco. Primeiro, esse de futuros, o que há de ser. Então, nessa conotação, já tem uma coisa muito importante. O futuro, ele é algo que tem que ser de uma forma imperativa. É algo que vai acontecer, é algo que tem uma certa vontade sobre ele. Não é algo que vai acontecer aleatoriamente. É algo que é previsível, que pode ser visto, que pode ser influenciado. Na nossa vida, mais ou menos, a gente tem essa mentalidade. Ou seja, quando uma mulher gestante, por exemplo, vai ao médico e que ele percebe que já começou a concepção de um feto, ele fala, dentro de 9 meses vai ter um parto. Dentro de 9 meses vai nascer uma criança. Dentro de 9 meses nós vamos ter um ser humano. Ele não pensa, será o que vai vir? Tá certo? Ele fala, vai ser. Quando nós jogamos uma semente no chão, num local fértil, nós já falamos imediatamente, isso no futuro será uma árvore.
E às vezes até nos preparamos para isso. Se tem algum obstáculo, alguma coisa, a gente já vai tirando, porque sabemos que ali vai ter uma árvore, que vai crescer no ritmo, que vai ter um fruto. Então nós temos essa visão. Vai ser. Então, amanhã o sol vai nascer. Amanhã o dia vai amanhecer. Amanhã é sábado. Nós sabemos mais ou menos como vai ser às 8 horas. Então nós temos uma visão muito clara, às vezes, praticamente do futuro. Mas eu não sei por que cargas d'água, às vezes, em alguns aspectos da nossa vida, nós não fazemos assim. Por exemplo, como vai ser a tua aposentadoria? Bom, eu estou pagando um negócio aí, bom, e se não der certo, aí não sei. Então tem muitas coisas que nós delegamos para as pessoas, não está no nosso controle. Então parece que vamos perdendo um pouco, inclusive, essa origem da palavra. Uma outra coisa, futútil, que significa relações, ou seja, pressupõe fatos concatenados. Como vai ser amanhã? A natureza é lógica, trabalha com elementos lógicos. Então o que acontece? Se eu sei como é hoje, e como foi o passado, e para onde as coisas estão indo, eu sei como vai ser amanhã. Eu posso prever como vai ser amanhã. Então, são fatos concatenados. Ah, mas nem sempre a gente domina todos os fatos. Tudo bem, eu concordo que haja uma limitação nossa de quanto à nossa capacidade de observação dos fatos e de conjugação dos fatos. Mas isso é uma limitação. Não é que deixa o futuro de forma aleatória. Às vezes não damos conta de prever porque não sabemos concatenar fatos. Por exemplo, eu diria para vocês que existem tradições humanas que falam, por exemplo, que se uma determinada população acredita em determinadas coisas, por exemplo, Platão falava, há 500 anos antes de Cristo, que se existir uma população que achar que a melhor forma de selecionar é pela maioria, vocês vão ter um governo de tal modo e vai ter tais consequências. Se você ler a República de Platão, vocês vão ter a sensação que Platão escreveu no momento atual, porque ele prevê qual é o sistema de crença, qual vai ser a forma de governo, como esse governo se comporta e quais são as consequências disso. Ele prevê isso há 500 anos antes de Cristo. Então, as coisas são mais ou menos mecânicas. O que impossibilita a gente de saber isso, de ver isso, não que a natureza seja tão mecânica, não, mas pelo contrário, ela além de mecanicidade tem muita inteligência. Como há inteligência e mecanicidade, esses dois processos estão totalmente previsíveis, porque o homem trabalha com a inteligência e o homem trabalha com muita ciência, com muita mecanicidade, com muita razão. Nós vamos falar um pouquinho disso mais profundamente no decorrer da palestra. Então, considerando que o homem é um ser da natureza, que tem inteligência e tem essa possibilidade de entender a mecanicidade das coisas, ele pode perfeitamente conjugar fatos e fazer uma previsão razoável do futuro. Então, nesse entendimento dessas palavras, significa que o futuro não é tão aleatório assim, como nós imaginamos, e que o futuro pode ser perfeitamente previsto. E se eu posso prever o futuro, eu posso me posicionar em relação a isso. É isso que nós vamos estar falando um pouco, então, na forma como podemos prever o futuro, que já falamos alguns elementos, e na forma como nós podemos nos posicionar para garantir que aquelas coisas que nós queremos no futuro realmente estejam lá. Certo? As formas de previsão do futuro. Existem, a primeira das formas é o conhecimento da mecanicidade do processo, da lógica do processo. Eu diria mais do que uma mecanicidade, porque eu vou usar uma palavra um pouco mais ampla. Não mecanicidade, ou seja, a razão, a lógica inteligente que rege os processos. Porque todo o processo é vivo, e toda vida tem inteligência. Não é só mecânica a natureza, ela é inteligente. A mecanicidade, ela atua bem desde que haja uma inteligência por trás. Por exemplo, o avião quando voa, o piloto deixa o avião por um tempo no piloto automático, mas ele fica com a inteligência dele por trás. Porque na hora-chave ele interfere. Então não é uma mecanicidade, há uma inteligência sendo por trás. Porque só mecanicidade o processo não funcionaria. A natureza, por exemplo, o nosso organismo tem uma mecanicidade. Mas se existe um fato novo, ele reage inteligentemente a esse novo fato.
Portanto, a natureza ela é inteligente. Só que nós fazemos parte da natureza. Portanto, nós podemos também interferir nesse processo. Certo? Então, uma das formas que é de previsão do futuro é o conhecimento da lógica concatenada dos fatos. Ou seja, a esse conhecimento nós chamamos de cultura, muito parecido com o que nós chamamos de cultura de uma planta. Como que o jardineiro garante o futuro da planta? Porque ele conhece os ciclos da natureza, ele conhece as condições do solo, ele conhece as condições do tempo, e ele vai interferir inteligentemente no processo, que mesmo diante de adversidade, pragas, tempos, chuva que não vem, uma terra que perdeu as suas qualidades, ele faz a semente nascer, ele garante o nascimento da semente. Portanto, esse cara sabe cultivar. Se nós deixamos muito aleatoriamente a coisa, o que acontece? As coisas não dão certo pra gente, por quê? Porque fulano de tal não ganhou, porque fulano de tal cometeu tal erro, porque choveu, porque o cara que eu contei com ele não apareceu. Ou seja, eu fico com a minha vida totalmente aleatória. Por quê? Porque não tenho cultura para poder lidar com as adversidades. E parto de um princípio que é uma fantasia do que as coisas dão certo porque estão previstas que dão, porque tem uma fada por trás, porque eu tenho uma boa sorte por trás de mim, porque Deus está olhando por mim. Não. Existe nas religiões uma coisa que eu gosto muito: se você não fizer da tua parte, não dá. Há uma coisa muito interessante com relação a quem lida com isso. Se nós fazemos a nossa parte, por mais ambicioso que é o ponto que eu coloco no futuro, se eu faço exatamente o que me compete, eu sou sempre positivamente surpreendido. Sempre dá um pouco mais do que eu planejei. Nunca menos. Isso significa a pessoa que sabe cultivar, a pessoa que tem cultura. E esse tipo de cultura, hoje em dia, nós temos um problema quando nós estamos falando disso, porque nós vivemos numa sociedade cujo preconceito é que se o ser humano estiver socialmente posicionado e economicamente posicionado, ele é um homem realizado e feliz. O que é um erro? Porque o homem não é socioeconômico. O homem é muito mais do que socioeconômico. Então, como nós formulamos as coisas simplesmente sob o ponto de vista de socioeconômicos, nós geramos modelos de pensamento, modelos de sentimentos, modelos de ações socioeconômicas. Por exemplo, hoje a nossa sociedade, ela fundamenta, por exemplo, um modelo competitivo. Por quê? Porque assim é a sociedade econômica. Vocês imaginam se a célula do nosso corpo resolvesse a ser competitiva, uma com as outras, como seria do nosso organismo? Ainda bem que não são. Se as abelhas fossem competitivas, ainda bem que não são. Se os gerentes das empresas, os funcionários das empresas internamente começavam a competição, ainda bem que não são. Ou seja, nenhum ser vivo sobrevive competindo, a sociedade tem que sobreviver. Então gera modelos que às vezes começam a dar errado. E como começam a dar errado, nós começamos a culpar a circunstância. É o governo, é esse, é aquele, é o vizinho, é o cachorro, é a chuva, é o vento. E significa, nós perdemos os modelos. Nós não estamos bem equacionados de acordo com as leis da natureza. Existem leis que, se furamos, vai fazer com que as coisas dêem errado. Porque, às vezes, quando nós perdemos a noção do futuro, existe uma coisa muito interessante na vida da gente. Não sei se vocês já viram falar isso. Nós estamos fazendo tudo certo e deu errado. Ou seja, parece que tem uma lógica oposta. Eu faço tudo certinho e dá errado. Então, se o universo fosse assim, não haveria ordem no universo. Porque fazendo tudo da forma certa, o universo não vai procurar. Porque o que você vê não é isso. Você vê uma ordem no universo organizado. Então, se algumas coisas estão dando erradas e estão ficando sem controle, ou porque nós não estamos prevendo o que temos que prever, por isso que estamos sem controle, ou eu estou organizado o meu pensamento de forma equivocada. A essa organização que me possibilita prever o futuro e dominá-lo se chama cultura. E essa cultura se dá em base a processos racionais. É necessário ter razões. Se eu fizer uma pergunta aqui, não vou fazer, porque é uma palestra, não vou me interromper muito.
Quem é aqui que se não se considera racional, e eu duvido que alguém levante a mão, porque todo mundo fala, eu sou um ser racional. Agora, Platão fala, 500 anos antes de Cristo, que os deuses deram ao homem a ferramenta mais poderosa do universo, a razão, e que infelizmente os homens não fazem uso. Será do que ele está falando? Talvez esteja falando de algo assim. Imagina vocês que se eu chego com um cara que não consegue controlar sua própria vida econômica, que é um fracasso economicamente, e se eu perguntar para ele assim, o que você acha que o Lula tem que fazer com a economia do país? É capaz de ele falar meia hora sobre o que, se ele fosse presidente da República, o que ele faria para resolver os problemas econômicos do país. Mas ele não dá conta de resolver os dele. Porque se não dá conta de resolver um problema pequeno, é muito provável que não vai dar conta de resolver um problema econômico complexo. Então, significa que nós estamos equivocados com relação, quando nós achamos que estamos sendo racional. Porque se alguém, por exemplo, me perguntar para mim, se alguém tiver, por exemplo, uma dor de barriga e perguntar para mim, e eu sair medicando, fundamentado nos meus conhecimentos de medicina, e eu sou engenheiro, significa que eu sou um ser irracional, inconsequente e irresponsável, não um ser racional. Embora tendo razão, não estou fazendo uso da razão. Porque a razão pressupõe cultura, pressupõe conhecimento, pressupõe pensamento organizado que é capaz de lidar favoravelmente com as circunstâncias. Então, quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de razão, e razão é sempre cultura, razão é sempre passado. No Egito, quando ia se tomar uma decisão para ver se uma coisa ia dar certo ou não, primeiro se consultava todos os anais do Egito, que disse que tem, segundo consta, não se sabe se é verdade, porque fala de 40 mil anos de história do Egito. Só que a gente acha que é fantasia. Então a gente só considera 5 mil anos, 6 mil anos. Não considera o passado. Quando ele começa a falar que o passado era os deuses, eram os gênios que foram os que fizeram pirâmide, aí já não se considera mais. Mas o Egito fala que tinha 40 mil anos de história. É por isso que as coisas davam certo. Ah, mas não deu certo. Bom, foram 5 mil anos de história. Nós não conseguimos ter 100, pelo menos deu certo 5 mil anos de história. Então, isso de usar o passado para poder prever o futuro, isso é a razão. Então essa é a primeira lógica para poder prever o futuro. Esse conhecimento não se diz respeito somente a conhecimentos técnicos, não se conhecimento somente socioeconômicos, porque isso é o que menos importa a um ser humano. Tem um fator, mas não é tão importante assim. Os fatores sentimentais são muito mais importantes. Por exemplo, a perda de um ente querido é muito mais importante do que a perda de uma fortuna. E às vezes pagamos uma fortuna para não perder um ente querido. Isso se diz respeito a fatores sentimentais. Que cultura temos para poder assegurar quais serão os nossos sentimentos? O que garante para a gente que não vamos ter angústia, ansiedade, medos? O que garante que vamos ter domínio sobre os campos dos nossos sentimentos? As ideias. Nós temos dogmas inconscientes, crenças, sistemas de crenças, que podem destruir gerações e gerações. Às vezes ficamos muito preocupados com os processos socioeconômicos, mas não ficamos preocupados com as crenças das pessoas. Por exemplo, uma crença como o nazismo destruiu uma geração. Tem outros ismos hoje presentes que não serão modas daqui a 100 anos, que vai destruir 2, 3 gerações, que não podemos nem falar, porque vai que eu acerto o ismo aqui alguém, tá certo? Mas não queremos repensar os nossos pensamentos. Então há muita estruturação do campo mental. E a cultura, a Confúcio, a Platão, a Lao Tse, há gênios que pensaram sobre o homem. E não pensaram somente sob o ponto de vista socioeconômico, pensaram sob o ponto de vista espiritual, qual é o infinito, como é a eternidade, como são os mistérios da morte, como são os mistérios da vida, como são os sentimentos, enfim, pensaram muitas coisas sobre os homens. Existe como nós podemos ir nessa cultura para poder começar a bolar o nosso futuro. A isso chamamos de razão. Não é aleatório. Há uma mecanicidade muito grande no campo psíquico, por exemplo, e as pessoas, às vezes, nós não percebemos. Por exemplo, nós temos o hábito, às vezes, de julgar as pessoas. Todo mundo que tem o hábito de julgar a pessoa tem um medo terrível, que depois impede ele de caminhar e de olhar para o futuro. Tem medo da opinião alheia. O que vão pensar de mim? E aí ele fica pensando. Por quê? Porque agora ele vai agir de acordo com o modelo que estava em volta dele, pensando nele. Por quê? Porque ficou preso ao mundo das opiniões. Ele nunca vai ser ele mesmo.
Então, só dando algumas ideias assim, julgadas para que você sente que se quando nós desestruturamos mal o nosso pensamento, podemos nos perder. Quando a razão não está funcionando, podemos nos perder. Porque se pensamos mal, vamos agir mal. Se agimos mal, vamos ter uma reação adversa, vamos ter relações de atrito, conflitos. Vai afetar nosso campo afetivo, às vezes afeta até mesmo a saúde nossa. E sem falar na parte econômica, sem falar na parte de controle do nosso tempo, perdemos o controle do tempo, perdemos o controle da nossa economia, perdemos o controle dos nossos sentimentos, e podemos perder o controle da nossa visão, ao ponto de a gente perguntar, o que é que nós queremos da vida daqui a 20 anos? Não sei. O que você vai ser? Não sei. Como eu vou escrever meu futuro se eu não consigo imaginá-lo? Ou seja, eu perco o controle até das minhas perspectivas de vida. Então quem vai pensar o futuro para mim? Bom, alguém vai pensar, algum jornalista, TV Globo, o presidente da República, alguém vai pensar para mim. Bom, amanhã muda o presidente da República, eles mudam a direção, você então vai ficar uma Maria vai para as outras. Tá certo? Então esse é um ponto muito importante. Certo? Uma outra forma de prever o futuro, intuição. Não vou abordar esse tema porque seria quase uma palestra à parte. Mas vocês podem constatar, através das experiências de vocês, pessoas que estão perto de vocês, que é uma coisa incrível. Às vezes uma pessoa fala assim, vou encontrar com fulano de tal, encontra. Vai chegar alguém, chega. Vai acontecer tal coisa, acontece. Existem fatos históricos e fatos históricos. Existem pessoas que sonham com uma coisa, acontece. Existe uma capacidade de visão que nós chamamos de intuição, que não é lógica, não é racional. Só que tem um pequeno problema, nós não controlamos. Nas culturas antigas, desenvolviam um sistema de conhecimento, de tal maneira que nós pudéssemos fazer o uso da intuição da mesma forma que nós fazemos das mãos. A ciência hoje lida um pouco com isso. Por exemplo, a ciência, ela quer saber o que ela tem que fazer amanhã para prever um fato não repetitivo. Por quê? Porque os fatos repetitivos só acontecem em laboratório, em experiência controlada. A vida, os fatos são não repetitivos. Então, para lidar com a vida, a ciência precisa saber os fatos, como prever os fatos não repetitivos. Por exemplo, na China tinha o Xing, que tinha exatamente isso, a necessidade de prever fatos não repetitivos. Então havia uma ciência para isso, só que se perdeu. Tá? Então hoje nós não temos uma ciência para isso, mas existe essa possibilidade. Eu já vi muitos lances assim, de grandes feitos históricos, que se pode encontrar na história, de pessoas que tiveram intuições. Há executivos, por exemplo, que falam, vou fazer tal coisa que vai dar certo. Aí ele submete aquilo a uma análise lógica, cultural, em cima de analista, de planejamento, ele fala, não vai dar certo. Ele fala, vai que eu vi. E aí der. Einstein mesmo, quando fala das teorias da relatividade, não sei se vocês já leram o livro dele, Assim Como Vejo o Mundo, ele falava que pensava, não chegava a conclusão nenhuma. Um dia ele estava fazendo barba e viu. Viu o quê? Viu toda a lógica da relatividade. Só que ele gastou não sei quantos anos para equacionar racionalmente aquela lógica. Isso chama intuição. Aquele negócio que não sei se vocês já viram no livrinho do professor Pardal, de vez em quando está sendo uma luz assim, pum! Aí ele sai 2 horas fazendo uma equação. Aquela equação é a razão, aquela luz é a intuição, uma visão direta da realidade. Tá certo? Depois vem a parte racional. Só que não é previsível, então nós não dominamos muito, mas temos que estar atentos, que é a parte da intuição, quando nós queremos saber o futuro. Existe uma parte mágica, magia no bom sentido, porque hoje se entende por magia aquela fada que bate e quebra as leis da natureza, né? Quebra a ordem e a sequência das coisas. Não, magia era o domínio de uma ciência dos magos, dos sábios. Era um conhecimento tão profundo na natureza que era capaz de interferir na natureza da natureza. Ou seja, era capaz de mudar a essência das coisas. Muito parecido com o que nós fazemos hoje de física atômica, em que nós mudamos a essência do elemento e transformamos ele em outro elemento dentro da tabela de classificação periódica. Então havia um conhecimento muito profundo das leis mais ocultas da natureza, aonde esse elemento da magia se perde quando o homem ele começa a considerar o universo uma coisa e ele outra. Ele começa a ver o universo de forma mecânica e ele fora do universo. A única coisa inteligente que tem no universo sou eu, então o universo é mecânico.
Então, se a minha visão de mundo não corresponde com o universo, tem alguma coisa que está fora. Ou seja, se a gente falar com um cientista assim, escuta, eu estava pensando tal coisa aqui no Brasil, uma pessoa lá na França ligou para mim pensando a mesma coisa, eu transmiti meu pensamento daqui para lá. Ele vai falar para si, impossível, sem satélite, sem televisão, esse negócio não transmite. A telecomunicação não possibilita essa transmissão de tão longa distância sem um satélite. Mas aconteceu? Não, esse fato não é relevante. Tá certo? Ou seja, se desconsidera muitos fatos. Se bem que nos últimos 2 anos a ciência deu uma pequena mudada. Ela começou a perceber que os movimentos dos corpos estavam sendo interferidos por coisas que ela não conseguia ver o que eram esses movimentos. Então ela chegou à conclusão que existia uma matéria, que é uma matéria que ela está chamando de negra, que hoje ela admite que é mais de 70% da matéria do universo é negra, ou seja, é desconhecida, e hoje está dividindo esse 70% em um pouco em energia desconhecida e matéria desconhecida. Hoje ela está chegando à conclusão que o que ela domina do universo, o que ela estuda do universo, é uma pequena fração de que ela consegue reconhecer, a outra fração é um mistério. Então, quem me diria que nós não poderíamos conhecer um pouquinho mais dessa outra fração misteriosa e interferir mais no processo que nós observamos no universo? Aí isso chamava magia antigamente. Não era a perda da lógica das coisas. Era uma ciência que nós não conhecemos. Onde partia do princípio que o universo era um ser vivo. E que, portanto, assim como um médico, quando a gente vai no médico, ele olha uma tabelinha lá e fala, ó, colesterol alto, açúcar alto, ácido úrico alto. Cara, você está com um ponto de ruptura daqui, sei lá, 10 anos. Também nós podemos ver se o universo conjuga determinados elementos. Por exemplo, eu poderia pensar que determinado tipo de conjugação do universo inspira no ser humano um sentimento religioso. E se eu sou suficientemente sábio, eu poderia pensar, bom, mas nesse momento atual, quais são os processos filosóficos que nós temos na sociedade? Não temos processos filosóficos. Nós temos processos políticos, científicos e, quando muito, sectários, religiosos sectários. Então, se vier uma onda de religiosidade, é mais provável que vai proliferar seitas. Se vier uma tendência à religiosidade. Assim, por exemplo, se vier uma onda de frio muito rápida no Brasil, nós podemos prever o que vai acontecer, sabendo que a população do Brasil não está acostumada a enfrentar grandes frios. E vai haver muita morte e assim por diante. Nós vamos sofrer muito nas nossas casas e assim por diante. Então, se prevê mais ou menos em função de determinadas conjugações. Mas isso se perde. Nós não temos mais esse controle. Então, quando nós estamos falando de prever o futuro, nós vamos estar falando mais desse processo concatenado em função de uma lógica do passado. Por aí, então, nós temos 3 ferramentas para lidar com o futuro. A primeira delas, que o homem utiliza para poder saber o futuro, se chama imaginação. A imaginação me possibilita ir ao futuro. Ou captar os sonhos, que são os habitantes do futuro, ou desenvolver projetos e metas que me possibilitam ir em direção a esses sonhos. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é usar a imaginação. Qual é o risco? Transformar imaginação em fantasia. Ou seja, os sonhos nós podemos imaginá-los o mais alto possível, não há problema. Mas desde que haja um comprometimento concreto aqui e agora com esse sonho. Desde que eu traça metas e objetivos a curto prazo. E desde que eu comece a honrar isso a partir de agora. Então, eu posso ter um sonho. Vamos imaginar um sonho de uma sociedade socioeconômica. Ser rico quando eu tiver 60 anos de idade. E eu tenho 20. Então, eu posso falar assim, bom, se eu conseguir aplicar R$100 por mês e conseguir fazer isso render por ano 20%, dentro de 40 anos eu terei mais de R$2 milhões. Se tiver alguma economia, depois faz as contas. É mais do que isso. Isso é factível? Então eu vou ter.
Então, essa capacidade de sonhar e de trazer isso para o momento atual. Se eu não trago isso de forma concreta e começo a realizar isso aqui agora, essa ideia é como um filho, que quando fica no ventre e não nasce, ele começa a gerar problemas no ventre da mãe, de saúde. Essa ideia começa a circular na mente e vai gerar fantasias. O que é uma fantasia? Uma fantasia aqui. Eu vou ficar rico no futuro, vou comprar um barco, vou comprar uma casa. E o que você fez hoje? Não, vou fazer amanhã. Aí depois da manhã, alguém vai falar para você assim, eu sei uma forma de você ficar rico. Comprar bilhete na loteria, na Mega Sena. O cara, era isso, sabia que eu tinha ser rico. Aí começa todo mês gastar quase R$100 com a Mega Sena. Vocês já viram a quantidade de cara que fica rico com a Mega Sena? Quando fica alguém rico, os jornais, como o governo vive disso, e também muita gente vive disso, publicam os jornais todos, né? Então a gente fica sabendo, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos ganha um. Se publicasse a quantidade de pessoas que morrem de raio por ano, vocês iam ver que é muito maior. Então a probabilidade da gente morrer de raio é maior do que ganhar na Mega Sena. E ninguém anda com para-raio na cabeça. Por quê? Por falta de senso de realidade. E aquele que joga na Mega Sena, pensando que vai satisfazer seus sonhos de dinheiro, devia andar com um para-raio na cabeça, porque a probabilidade de cair o raio é muito maior. Então, quando eu não faço isso, esse negócio fica aí. Por que não ganhei? Por que não joguei tal dia? Por que não fiz os R$100? Porque também não tem onde aplicar, porque a economia faliu, porque isso, porque aquilo, ou seja, eu tenho mil desculpas por não ser. E vou ficar no final da minha vida pensando, e aí às vezes chegamos a essa constatação, se eu tivesse feito isso há 30 anos atrás. Aí pegamos uma criança e explicamos para ela faz o mesmo erro. Você não tem cultura. E olha que nós estamos falando de uma coisa concreta. Então, quando a imaginação não ganha uma atitude de comprometimento no presente, ela se transforma numa fantasia, num pensamento obsessivo, que vai circular na nossa mente a vida toda. E cuidado com muitas fantasias, é comparado filosoficamente com câncer mental, porque as fantasias multiplicam iguais às células cancerosas, descontroladamente. Até o momento que a única coisa que você tem é uma mente confusa, uma psique fraca e um cara inerte, que não tem mais domínio das circunstâncias, não tem mais domínio do passado, porque não dá para mexer mais, não tira nenhuma síntese do passado e não tem controle sobre o futuro. O futuro se vai com a imaginação, mas ele tem que se traduzir num planejamento, em metas a curto e pequeno prazo. Como a palestra é curta, eu vou dar uma imagem para vocês, que é ótima para vocês refletirem, que nunca mais vão esquecer essa palestra no futuro. Imagina vocês que vocês estão num carro, andando num carro, numa estrada, e que vocês estão indo Fortaleza, dentro de um carro. Quando a gente vai muito longe, os sonhos, por isso que quanto mais longe os sonhos, melhor. Por quê? Porque temos mais estrada, temos mais eternidade pela frente para caminhar. Tá certo? Então, agora o que eu não posso perder é o senso de direção. A partir do momento que eu sei para onde eu vou, agora eu tenho condição de fazer opções no presente. Como é que eu vou descobrir o que é que vai me servir no presente se eu não sei para onde eu estou indo? Ou seja, se eu perguntar para vocês assim, eu estou indo na direção certa ou errada, o que vocês me respondem? Para onde quer ir? Depende para onde você está querendo ir. Eu pergunto, como é que eu vou selecionar as coisas do presente se eu não sei onde eu quero chegar? Certo? Então, você não tem esse senso? Mas depois que eu tenho, agora eu vou estar preocupado com aqui, ou quem está dirigindo o carro está preocupado aqui? Eu não tenho que prever muito aqui. O que eu tenho que prever? Aqui, um horizonte muito pequeno. Isso são metas. É daqui que se estruturam os planejamentos. Metas mais a curto prazo, mais objetivas. Eu tenho que ver, eu tenho que dominar isso. E aqui, nesse espaço, eu tenho que ver. Porque se eu estou andando num carro, se eu olho muito para frente, o que vai acontecer? Eu bato.
Você já viu esse outro pessoal que faz o contrário? Põe o nariz no carro assim, olha na frente do carro. Na hora que vê um buraco, ele já caiu no buraco. Você fala, você não viu o buraco? Vi, mas não deu tempo. Ou seja, é uma visão muito aqui. Não pode ser nem muito lá, nem muito aqui. Imagina que você dentro do carro é a consciência dentro do seu corpo. E que o carro é o veículo, ou seja, o carro é o teu corpo. Então o carro tem marcha, tem um monte de coisa que você tem que dominar para poder ir na direção que você quer ir, não é isso? Então quem elege é a consciência que elege lá. Só que nós temos que controlar nosso corpo, nossas emoções, nossos sentimentos, nossa mente, nossa intuição, tudo para colocar tudo isso para que a gente possa ver e antecipar os fatos. O futuro, então, ele está vindo em nosso encontro. Agora, imagina que vê do carro está movendo, é o futuro, é o tempo que está movendo. Você está parado, você simplesmente está parado e vem as coisas. Agora você tem que se estruturar para aquilo que vier na frente, você saber se comportar adequadamente para você chegar onde você quer chegar. Então, o que tem no futuro? Há fatos que dependem de nós, com os quais, se eu prevejo, eu não tenho possibilidade de mudá-los, mas eu tenho possibilidade de me adequar a eles, de fazer com que eles fiquem positivos. Esses dias aconteceu um caso super interessante. Depois de São Paulo tem uma mania de cair temperatura de uma hora para outra. E eu cheguei em São Paulo no aeroporto, eram umas 8 horas, estava super agradável. Quando eu saí na rua, eu cheguei lá na Avenida Paulista, eu fui entrar no prédio, estava agradável, um cara vendendo um monte de blusa de frio assim, na porta do prédio. E esse cara não vai vender nada aqui, um camelô, né? Blusa de frio, uma blusa feia que só. Passei. Qual foi a minha surpresa? Meio-dia, quando eu saí, não tinha uma blusa de frio. Caiu a temperatura, estava 11 graus na Avenida Paulista. Os caras levaram aquela blusa igual água. O que foi que aconteceu? Esse cara deve ter visto alguma notícia e previu. E um monte de cara que não previu saiu sem blusa e comprou aquelas porcarias que depois vai jogar fora, provavelmente. Bom, isso é uma questão. O futuro não podia se mexer, não podia alterar. O frio nós não temos condições de mudar a temperatura, não depende de nós. Ele começa a contornar as situações para dar tudo certo, para que ele garanta que aquilo que ele imaginou no futuro vai acontecer. Então, há fatos que dependem de nós podemos interferir. Há fatos que não nos dependem, mas nós temos que ter capacidade de manobrar com esses fatos. Certo? Então, essa imagem do carro é muito interessante, porque normalmente assim, eu posso reduzir o carro, eu posso dominar o carro. Eu posso mantê-lo limpo, eu posso dar uma boa manutenção nisso, porque isso depende de mim. Mas se vai ter buraco, se não vai ter buraco, se vai chover, se não vai chover, não, eu tenho que antever isso com uma certa antecedência. Por quê? Para eu saber como controlo essa situação. Certo? Então, esse é mais ou menos o que nós temos que fazer com o futuro. Uma imaginação do que eu quero. Saber querer é muito importante. Sabe por quê? Qual é o grande problema dos fracassos nossos no futuro? Queremos coisas que não são próprias nossas. Aí assim fica. O que você quer no futuro? Eu quero um carro no futuro. Mas o carro deve ser um item se for necessário ou não. Não sei. O que depende de nós? E o que não depende de nós? Qual é o futuro de um ser humano? Já perguntamos isso alguma vez? Você já perguntou? Quando a gente planta a semente, coloca a cultura em cima dela, o que vai nascer? Qual é aqui que vai nascer? Se eu planto laranja, o que vai nascer depois? Laranjeira. Eu planto laranja e nasce abacate? Não. Se eu planto o ser humano, o que vai nascer no futuro? Ser humano. Nós já perguntamos o que é um ser humano? Se vocês definiriam um ser humano como um cara que tem carro? Ou não? Então isso não é próprio meu. Eu tenho que fazer cultivo humano para nascer humano. Eu pergunto para vocês, a sabedoria é própria do ser humano? É. E se eu sou sábio no futuro, eu garanto o meu futuro? E se eu sou sábio, qualquer circunstância eu domino. Então o que eu tenho que fazer crescer? Sabedoria. E assim, porque tem coisas próprias do ser humano. E eu tenho que fazer crescer o homem. Na sociedade hoje se confunde o homem com as coisas e fala, bom, se você no futuro tem carro, telefone celular, ganha bem, aposentadoria e tal, é uma beleza, você vai morrer na UTI super seguro. Ou seja, uma morte segura. Não
vai ficar devendo nada a ninguém, eu não tenho que morrer, que fica quem ficou para trás com esse negócio, mas não vou me condicionar uma vida para ter direito a uma UTI no final da vida, porque isso não faz sentido. Mas a nossa neurose, às vezes, estamos com esse negócio. Tá certo? Ou seja, estamos prevendo para o homem coisas que não são dele. E aí, de repente, começamos a querer fazer uma utilização do passado, mas vou entrar nisso agora. Enfim, o que é o homem? O que eu tenho que fazer crescer para no futuro eu garantir que o homem vai ser o máximo do seu ponto de vista humano? Por quê? Porque um cara que cultiva o homem, que é o caso nosso, tem que nascer um ser humano. Um cara que cultiva abacate, nasce abacate. Um cara que cultiva flor, nasce flor, e assim por diante. Nós estamos falando da cultura de nós mesmos. O que nós queremos ter o que garantir para nós é a nossa felicidade, a nossa sabedoria, a nossa capacidade de adaptação às circunstâncias, a nossa capacidade de navegar por qualquer lugar. Ou seja, a nossa condição de ser felizes, isso temos que garantir. Se vamos precisar de carro para a nossa felicidade, vamos ter o carro. Se não, não. Porque quem quer um carro aqui agora, por exemplo? Não precisamos de carro aqui agora, estamos de cadeira, estamos numa palestra. Para sair, talvez, precisamos de carro. A vida é assim. Então, eu tenho que me preparar para a vida, certo? Não para ter coisa. Isso terá que vir também, mas como consequência de uma necessidade, de condições que eu tenho que prever e obtê-las adequadamente. Então, isso é mais ou menos o futuro. Eu vou no futuro com a imaginação. Então, a imaginação é a ferramenta do futuro. O perigo é a fantasia. Para quem faz curso de filosofia, isso é tema de quase um mês de aula. O que é fantasia, o que é imaginação, tudo isso. Certo? Mas só para que vocês tenham uma ideia, já está suficiente. Outra coisa importante para o futuro. O presente. O presente é representado por senso de oportunidade e iniciativa. A vida é iniciativa. Se eu perco a iniciativa, eu perco o controle. Porque se eu perco a iniciativa, eu transfiro o controle para outra pessoa. Então eu tenho que ter iniciativa. O grande acontece é que as coisas vêm de lá para cá. Porque o presente tem uma característica terrível. Eu faço assim, o que já aconteceu? É passado. É por isso que é bom você imaginar que você está parado e as coisas estão passando, porque não é fixo o presente. Aí se você está desatento, o que vai acontecer? As coisas... Você já viu quando a gente está de carro querendo parar no lugar e fica desatento, tá, que a gente olha, a vaga já passou? Naquele lugar onde não tem mais vaga, você vai... a gente é assim, não. Os gregos tinham uma divindade disso, eles colocavam... Ela era careca com cabelo aqui na frente. Significa que se você não pegar ela de frente, quando passa, você não pega mais. Isso é oportunidade. Você é um ter careca com asa nos pés, ou seja, passa rápido. É uma estátua que tem na Grécia. Ela tem asa nos pés e um facho de cabelo aqui na frente. Na hora que você vai tentar pegar, já passou. Então significa que se eu não pegar, eu não pego. E se não pegou, já passou. Aquela oportunidade já se perdeu. Vai ter que arranjar outra e ficar atento. Então, existe uma função para o futuro, que é a imaginação. E a do presente? Chama atenção. Atento. Mas cuidado que não confundir atenção com tensão. Não é esse. O atento, ele é mais assim. Ele está olhando quase de 90 graus. Então, ele está atento a tudo. Esse senso. Uma visão do futuro, porque a oportunidade vai vir com relação às coisas que eu necessito pegar para me garantir minha vida. Se eu não tenho esse senso de direção, eu não tenho condições de selecionar. Na filosofia é muito importante saber o que é certo e o que é errado. E o errado e o certo em função da direção que você está tomando. Exemplificar, né? Eu pego uma faca e pergunto, essa faca é boa ou é ruim? Depende. Na mão de uma dona de casa que corta alimentos é um objeto sagrado. Na mão de um bandido, uma arma terrível. Então a faca não tem um atributo. O atributo é que eu vou fazer com ela. Então as coisas em si eu não posso selecioná-las, eu não sei o que eu quero. Então eu não posso fazer filosofia, eu não posso saber o que é certo e o que é errado. Então o que depende agora? De moda. Aí que saem essas conversas de boteco. Ah, você depende muito, sabe? As coisas dependem. Porque para você é assim, mas para mim não é. Ou seja, é como se não tivesse lógica no universo. Tá bom, se cada um está indo para uma direção diferente, mas o homem está indo para uma direção diferente? Eu creio que não. Quem é que não gostaria de ser inteligente? E a inteligência cresce.
Quem é que não gostaria de ser sábio? E a sabedoria cresce. Quem é que não gostaria de, por exemplo, ter uma vontade tão poderosa que só de pensar as coisas começam a acontecer? E a vontade cresce. Tem coisas próprias do ser humano que todo mundo almeja. Porque se você perguntar para qualquer executivo, você quer um cara burro, sem vontade própria, sem iniciativa, sem inteligência, complicado, se relaciona com as pessoas e logo desestrutura tudo, é uma pessoa harmônica que quando relaciona se harmoniza todas as coisas. Então o cara vai falar, quero isso, então isso é próprio do ser humano. Por isso que não tem gente que sempre dá certo. Por quê? Porque cresce como ser humano. Enfim, isso me possibilita selecionar no presente. Sabendo o que eu quero fazer crescer, eu seleciono corretamente as coisas no presente. Isso se chama senso de oportunidade e iniciativa. Quem dirige o veículo tem que ter iniciativa, ele não pode deixar que o buraco vai sair do lugar. Não vai sair. A vaca, não pode deixar que a vaca tome uma iniciativa, eu tenho que eu ter iniciativa. Senão o carro vai bater na vaca. Então eu fico, às vezes o motorista está assim, você está andando assim e você está indo, aí vem uma vaca, a vaca, ela vai parar. Eu dei a iniciativa para a vaca. O que vai acontecer? A vaca não para. Tá certo? Aí você fala, azar dela. Mal cabe, porque quando o carro bate, a droga da vaca tem uma mecânica, uma lei que ninguém entende. Ela cai dentro do para-brisa do carro. Ninguém sabe. Pega uma vaca, quantas pessoas já morreram com ela? Bater ela, puma, dentro do para-brisa. E vai lá para dentro. Uma lei. Isso é cultura. Então quando vem uma vaca, não dê iniciativa para a vaca. Na vida é assim, nunca transfira a iniciativa para o seu vizinho, para o presidente da república, para coisa nenhuma. A iniciativa tem que ser nossa, porque o futuro é nosso, nós vamos ter que vivê-lo. Então nós temos que ter essa iniciativa. Mas é o presente. Não existe praticamente o presente. É um mistério. Agora mais a gente vai falar um pouquinho disso. O passado, para ser rápido. O passado tem uma ferramenta para lidar com o passado, que é fantástica. Chama memória. Qual é o grande problema dessa ferramenta? Que às vezes carregamos coisa do passado que não presta, que só atrapalha a viagem. Já viu desses caras que vai viajar e começa a colocar coisa no carro, e você fala, o que você vai fazer nessa viagem? Vai ver se precisa. Ele vai chegar e torna o carro um peso excessivo e dificulta totalmente a viagem de todo mundo. Nós somos assim. Carregamos coisas do passado que não necessitam da nossa viagem. Às vezes temos uma forma de viver aqui, então bolamos uma lógica de vida. Aí a sociedade passa, as coisas passam, a gente tem que mudar a nossa lógica de vida. Não vou mudar a minha maneira de pensar. Aí isso nós chamamos normalmente de velho. Cara rígido, que não se adapta mais às circunstâncias. Não é aquele velho que queira manter as coisas válidas. Não, o cara quer manter um hábito que já não funciona mais. Não tem mais, já passou o tempo. Ou seja, sentimentos. Às vezes ficamos com raiva de uma pessoa aqui e eu carrego essa raiva a vida toda. O que vai me ajudar essa raiva? Simplesmente para ficar com sentimento negativo. Então, às vezes carregamos muita coisa negativa. Às vezes fazemos uma casa, né? Em Brasília, faço uma casa bonita, de repente, olha para o futuro, eu tenho que mudar de casa. Ah, minha casa não. Diz, eu morro aqui, nasci para morrer. Ninguém nasceu para morrer numa casa. Todo mundo nasceu para morrer em algum lugar, mas em algum lugar onde está caminhando. Porque a vida tem que expandir sempre. Bom, não estou dizendo que não possa ficar numa casa a vida toda, porque às vezes também é conveniente. Então eu quero dizer que às vezes carregamos essas coisas. Então quando pode carregar muita coisa, como é que fica a viagem? Fica muito pesado. Então, ao invés da memória ser muito positiva, começa a ser muito negativa. Então, a memória é uma ferramenta fantástica, mas eu tenho que guardar aquelas coisas válidas das experiências que me potencializam no presente para eu dominar cada vez mais o meu futuro. Tenho que saber fazer como nós fazemos com o carro. Paramos no posto, damos uma limpada, jogamos o lixo fora. Está novinho novamente, renovado? Tá. Caminhando novamente. É assim que temos que fazer. Às vezes temos que deixar muitas coisas para trás. Temos que continuar caminhando. Veja vocês, às vezes, tem colegas, amigos de infância nossa, de 6, 7, 8 anos de idade, que tem uma vida hoje que não tem absolutamente nada com a nossa. Que gostamos deles. Mas não podemos lá viver junto, porque se a gente tenta trazer eles juntos,
é um peso. Vai ser uma chatura para eles, porque não vai suportar a nossa vida, e vai ser uma chatura para a gente, porque não vamos suportar o estilo de vida dele. Então essas coisas ficaram para trás. Coisas terríveis. Tem pessoas que se apegam tanto ao passado, que os hábitos que tinha com 16 anos de idade, querem manter com 50. Não, com 50 é para outra coisa. É uma fase tão bonita, mais bonita ainda do que os 16. Mas se quer viver com 50, o que fazia com 16, vai ter sérios problemas. Por quê? Porque está carregando um peso que já não é mais teu. Já passou. Nós não podemos brincar de boneca mais. Já era. Ainda olha para aquele gosto, mas não vamos poder brincar de boneca. Mas foi tão bonito, que saudade. Bom, fica aqueles chatos que não sei se vocês já viram. A gente vai, às vezes, pessoas que encontram conosco, às vezes quando tem amigo meu que eu vivia há 30 anos atrás, ele me contar a experiência de 16 anos de idade e quer recriar. Vamos novamente para aquela farra. Meu Deus, não tem mais nada. E não tem nada para contar. Daqueles 16 anos, até os 50 não fez nada. A única coisa bonita foi os 16. Por quê? Porque perdeu todo um pedaço de vida. Será que não tem coisa bonita para contar de ontem? De antes de ontem? De 3 dias atrás? A vida não está parada em algum ponto. Isso é o que é carregar o passado. Tem que tomar muito cuidado. Senão o passado vai conosco e aí não tem jeito, não tem perspectiva nenhuma para o futuro. Porque um carro lotar demais, o pneu faz assim, ó, e depois começa a trauma, medo, um monte de coisa. Os traumas são isso. Coisas do passado que agora não deixa a gente caminhar mais. Dúvidas, ansiedade, um monte de coisa vem do passado. Então o passado é a ferramenta, mas nós temos que saber lidar. Curiosamente, vamos imaginar assim, aqui é o futuro, aqui é o passado e aqui é onde estamos. Certo? Só que nós não podemos estar aqui. Deve estar aqui. Eu tenho que ver então, com a memória, o passado. Com a atenção, o presente. E com a imaginação, o futuro. O que eu integrei simultaneamente? Presente, passado e futuro. O que eu fiz? Saí do tempo. Dominei o tempo. Esse é o tempo. Essa é a eternidade. Por isso que eu pedi para que vocês imaginem que estão parados e as coisas estão passando. Há alguma coisa eterna que observa. Isso que está indo e vindo. Há alguma coisa que está aqui. Quem é isso que está no passado, está no presente e está no futuro nas religiões? Meu Deus. É uma forma de nós imitarmos esse mistério. Quem é esse que controla as leis da natureza? A divindade que a ciência também faz. Então somos cientistas? Somos religiosos? Esse de dominar circunstâncias, de harmonizar circunstâncias, são políticos. Então somos políticos? Curiosamente somos religiosos, políticos, cientistas. Sabe como chama isso? Filósofo. Esse que quer ser tudo ao mesmo tempo. Esse que quer estar para além do tempo. Esse que não fala que o homem tem que buscar coisas, fala que o homem tem que buscar a eternidade, a liberdade, a sabedoria, o amor, a beleza, a bondade. Isso está para além das coisas. Isso nos coloca numa posição humana. Esse que está no centro. Esse centro se define como consciência. Ou seja, só é consciente quem tem essa visão. Isso se chama consciência. E o homem evolui enquanto ao crescimento da sua consciência. A sua dimensão da sua consciência. Certo? Isso que é a nossa proposta em filosofia. Esse é o nosso trabalho em Nova Droga. Lembrar ao ser humano que nós não viemos aqui para ter coisas, para fazer coisas. Nós viemos para nos realizar. E nós temos as ferramentas. Só que quem é que foi em escola e que ensinou isso para a gente? A mim me ensinaram nas faculdades eletrônica. E eu aprendi, aqui tem 2 caras que não me deixam mentir, que foram colegas meus mais ou menos contemporâneos, a mexer com válvulas, com transistor. Deve ter gente aqui que nunca deve ter visto falar isso na vida. Sabe para que serve isso hoje? Nem existem mais. Nem para museu, acho que nem para museu não serve mais. Porque não está tão velho assim, né? Não tem mais aplicação. Agora, ninguém falou da beleza, da bondade, da sabedoria. Eu tive que aprender depois na escola de filosofia. E essas coisas servem para ganhar dinheiro? Servem. Servem para poder nos divertir numa praia? Servem. Também posso tirar muita sabedoria de uma praia, nas ondas, com areia.
Olha que na praia tem tantas grãos de areia quanto tem de estrela no céu. E aqueles grãos de areia não são tão pequenos assim, porque também a Terra no universo que é menos do que um grão de areia. Podemos aprender muita coisa na praia. Enfim, podemos fazer com que a vida seja rica, tenha sentido em qualquer lugar. Que qualquer ponto que você pega nessa viagem, esse ponto faz sentido. Esse ponto te traz algo novo. Esse ponto te potencializa. Esse ponto te leva cada vez mais a esse centro, onde tudo um dia vai ser observado. Dizem que um dia vamos observar o mundo de uma ótica tão ampla que nós vamos poder ver tudo. Para onde as coisas estão indo, para onde estão vindo e por que estão assim no presente. Isso chama sabedoria. Esse cara que vê de tão afastado e tão amplo que domina todos os processos. E é isso que nós propomos como uma mudança mais profunda a nível individual, visando que um dia a gente tenha uma sociedade não fundamentada em valores socioeconômicos, mas em valores humanos. E que a gente saiba, pelo menos, o que é valores humanos. Porque valores humanos não são domínio da psique, não é domínio da mente. Não, isso não são valores humanos. Um bandido que domina bem a sua psique, é equilibrado psicologicamente, e que tem uma mente fantástica, calcula tudo, e que tem uma saúde de ferro, é um bom bandido. Quem que vocês preferem enfrentar? Um bandido burro, desequilibrado, e sem saúde física, ou um bandido com saúde física, equilibrado psicologicamente e uma mente super afetada? Qual que vocês preferem encontrar na casa de vocês? Entende? Percebe que aquelas coisas que nós buscamos como virtudes, se não sabemos para que vamos aplicá-las, ou seja, se não tiver por trás um sentido humano, não tem valor. E é isso que está fazendo conosco. Estão pegando pessoas fabulosas que ensinam eles a serem produtivos, a serem competitivos, a uma lei do mais forte. Isso está levando isso a que a humanidade hoje está, ou seja, uma sociedade em que 80% dos recursos naturais estão sendo consumidos por 80% dos recursos naturais estão sendo consumidos por 20% da população. E se continuar essa equação de consumo, mais 100 anos não existe mais recursos naturais. Agora, se a China e a Índia começar a consumir com a mesma voracidade que esses 20%, isso pode cair para 20, 30 anos recursos naturais. E, novamente, isso está no futuro? Isso é lógico? E eu pergunto para vocês, quem está fazendo alguma coisa? A resposta que a gente dá, alguém está fazendo alguma coisa. Eu diria, quem? Os Estados Unidos podiam estar fazendo alguma coisa? Sim, está colocando as firmas dele na China e na Índia. A Europa está fazendo alguma coisa? Sim, competindo com os Estados Unidos, para ver quem vai chegar primeiro nessa equação de comércio. Então, onde nós vamos estar? Num funil. E nós, a nível individual, prevendo o funil, onde nós estamos? E naquela ilusão, alguém vai fazer alguma coisa. Bom, isso temos que pensar. Se a gente mudar o sentido da nossa vida, que não é fácil, porque estamos muito condicionados a esse problema socioeconômico, podemos mudar muita coisa, pelo menos da nossa visão. Se contagiarmos as pessoas, quem sabe uma esperança para que as coisas realmente voltem novamente por trilho. Vocês já viram que a máquina, ela muda de trilha no presente, né? Então esse negócio tem que ser feito aqui e agora. Esse é o momento nosso. Então, finalizando essa apresentação para começar com as perguntas, eu convido vocês, para aqueles que não fazem filosofia, a fazer filosofia, porque isso é o dia a dia da filosofia. Quem faz filosofia aqui pode dar o depoimento, né? Memória, consciência, atenção, imaginação, são os objetos de estudo constante e se gasta 3, 4, 5 anos nesses temas. Então, eu convido a vocês. Hoje estamos fazendo uma promoção, quem se inscreveu no curso não paga material, não paga nada. Bom, e se quiserem, faz o primeiro nível, se não gostam, paga. Mas eu duvido, se quiserem, vão gostar. Certo? Eu agradeço a presença de vocês e abro então para perguntas, se quiserem fazer alguma pergunta dentro desse tempo. Se vocês memorizarem isso, passar da memória e não carregar coisas pesadas. Presente é atenção, não tensão, atenção. E senso de oportunidade. E futuro é imaginação, cuidado com a fantasia. E a gente tem que ter, e manter essa imagem do carro, dá para vocês refletirem muita coisa. Essa necessidade de saber que está indo bem longe, onde você não vê necessariamente o destino, mas mantém no mapa a direção. A gente costuma relacionar os sonhos com as estrelas. Você não vai chegar nas estrelas, mas ela não deixa você perder o senso de direção. Por isso, quanto maior os sonhos, melhor. Por isso, obras como os Don Quixote são muito bonitas. Por quê? Porque nos ensina a viver uma vida cheia de sentimentos, de emoções, de vida. Nos ensina a movimentar.
como grandes aventureiros da vida toda. Nunca parar, nunca deter. A vida é como a liberdade, ela tende a expandir. Ela expande, cresce. Uma vida que para, morreu. Certo? Então, cuidado com o passado, para não ficar bloqueado com o passado. Ele que é uma fonte riquíssima de experiência, pode nos bloquear. E senso de oportunidade no presente. Bom, como selecionar, quais são os objetos de seleção, o que é bom, o que é ruim, isso já são temas que daria para várias aulas. Né? Perguntas? Carlos, oi? Você falou da consciência, você associou a cultura à razão, né? Mas não é só isso, né? A cultura sim, mas a consciência, a razão é um dos elementos da consciência. Ela compõe um dos elementos da consciência. A consciência sem memória, por exemplo, se você não sabe que você é Nelson, você sem memória, você praticamente vai perder sua consciência. A sua consciência de vigília agora. Você não perde a consciência, você perde a consciência reflexiva. Porque a memória é a consciência reflexiva. Então, quando você fundamenta isso em leis, em princípios, então você tem uma consciência que, quando usa a memória, ela sabe relacionar o passado. A consciência não está na memória, mas ela faz uso da memória. Nessa área toda, a gente pode dizer que é cultura? Não, a cultura é passado. A cultura é o que você já acumulou de conhecimento. É aquilo que o cara traz de capacidade de cultivo. Mas sempre vai ter coisas novas que você vai ter que fazer crescer a cultura. Então não é só razão, né? Não. A razão é só passado. Ela lida adequadamente com o passado. A cultura você tem outras coisas, intuição. Tem, se você considerar assim, sim, tem outros elementos dentro da cultura. Dentro do termo cultural, tem mais do que simplesmente razão, acúmulo de conhecimento. Saber lidar com a intuição, por exemplo, é cultura. Só que nós perdemos, por exemplo, nesse momento. A gente tem intuição e usa ela, mas a gente não ativa a intuição quando a gente quer. Eu quero ter uma intuição, não tem. Dizem que tem mecanismo para fazer isso, mas nós não temos esse controle. Eu queria perguntar justamente isso, em relação à intuição. O que dentro do conhecimento filosófico, né? Porque se você for para religiões diversas, você vai ter também explicações diferentes. Mas dentro do conhecimento filosófico, de onde vem essa intuição? Isso está presente em todo mundo? Quer dizer... Tá, isso é presente em todo mundo, só que adormece o fator. A intuição é típico da faculdade humana. O cachorro tem intuições instintivas, próprio do estado da emoção. O cachorro não tem intuição de saber que o tempo é relativo. Tá certo? Ele não consegue conceber o infinito. Ele não tem a capacidade de captar essas coisas. Então ele não tem um grau de intuição que o ser humano pode ter. Então, por exemplo, se eu estou andando na rua e vem um tijolo, meu corpo para, isso é uma intuição física. O cachorro pode ter isso. Tá certo? Então há vários graus de intuição. E o grau que eu me referia é mais essa intuição humana, que nos possibilita captar, inclusive, o que está para vir no futuro. Certo? E essa intuição, se você quer saber como se desenvolve, de uma forma bem simples, é pureza. Certo? E Jung conta um caso muito interessante. Diz que tinha uma tribo de... Jung é um psicólogo no início desse século. Uma tribo de esquimós, que eles viviam praticamente na caça. Só que vocês imaginam, um esquimó caçando, depois de uma tempestade de neve. Como vai achar rastro do animal? Como vai achar o cheiro do animal? Não tinha jeito. Então eles tinham uma técnica. Eles dormiam. E na hora que dormia, eles sonhavam onde estava o animal e ele chegava lá, o animal estava lá. Só que o cara, para poder fazer isso, ele tinha que ser puro. Ele tinha que ser o cara mais bondoso. Ele tinha que ser o cara mais puro. O que significa esse grau de pureza? Uma integração total entre ele e a natureza. Então formava uma unidade, de tal maneira que o que acontecia na natureza refletia nele, o que acontecia nele refletia na natureza. Então tinha que ter esse grau de pureza. Então o cara que sonhava era só os mais puros. Então era aquele cara que era um comportamento social perfeito. Isso é intuição. Intuição tem por um grau de pureza. Só que trabalhar esse negócio de pureza é uma coisa complexa, porque tem pureza física, psíquica, mental, espiritual, e a gente não tem muito definido esses conceitos hoje na sociedade. Hoje, quando você fala em espiritualidade, o pessoal já vem pensando, às vezes na escola chega um cara pergunta para você assim, você é espiritualista? Eu já tenho medo de responder que sou. Por quê? Porque vem logo a segunda pergunta. Em que você acredita? Não sou um crente, eu sou um espiritualista, outra coisa totalmente diferente. A espiritualidade é uma coisa palpável. Por exemplo, uma pessoa que tem intuição é porque ele está captando coisas espirituais. Ele não está no plano concreto. Tá certo? O amor é uma coisa espiritual. Tá certo?
O sentimento é mais espiritual do que isso. Você não pode pegar o sentimento. Agora, é real? É, sim, sentimento de amor, de paixão, de ódio é mais real do que um tijolo. Né? Às vezes os fatos históricos foram feitos por causa de sentimento. No entanto, você não pode pegar. Não tem matéria concreta por trás, mas determina a história. Então, a espiritualidade é uma coisa... e olha que o sentimento é uma esfera da espiritualidade. Há outras muito maiores. Há ferramentas muito poderosas que o ser humano pode manejar, só que perdemos um pouco esse controle. A vontade, por exemplo, que está a ver com isso aqui, o futuro é aquilo que tem que ser. Se você pergunta a um cara que tem muito domínio do futuro, ele fala, no futuro vai ser assim. Você pergunta para ele, por quê? Sabe o que ele vai te responder? Por que é? Isso é um cara que tem domínio do futuro. Ele responde na cara dura. Por quê? Porque tem vontade, tem fé. Por que eu vou fazer assim? Tá certo? É assim que vai ser. Isso é vontade. Isso é um mecanismo que está morrendo. Esses dias o jovem chegou para mim e perguntou, mas tudo bem, mas isso não é obsessão? Olha aí, como mata. Transforma a vontade em obsessão. Não, obsessão é quando você é possuído por um bicho, né? Por exemplo, o ódio é uma obsessão. O medo é uma obsessão. A preguiça, normalmente esse cara estava perguntando nessa linha, né? Não dá para ser um pouquinho mais folgado, né? A preguiça é uma obsessão. É uma coisa que não é humana e que encosta em nós e destrói a nossa vida. Isso é obsessão. A vontade é uma luz, uma força que nos determina o controle das coisas sobre nós mesmos e sobre as circunstâncias. Nos faz forte, grande. Isso não é obsessão, isso é coisa humana. Talvez uma obsessão humana, se você usar um termo mais adequado. E percebe como as palavras foram perdendo sentido e a vida foi sendo colocada como deixa que eu faço por você. E se nós fazemos um curso, eu te ensino a dominar o futuro em 1 hora. 5 mil reais, é capaz de dar mais gente que um curso de graça sério como esse. Por quê? Porque eu estou falando para vocês, se vocês não se cuidarem, não vão dominar coisa nenhuma, depende de vocês, não de mim. Bom, isso é mais sério, mas o pessoal quer de graça. Quer que alguém faça por nós. Por quê? Porque a sociedade nos condicionou assim. Você vai na rua hoje e está as placas do político, tudo, vota em mim que eu vou acabar com a violência. Eu vou colocar a saúde pública. Eu vou fazer por você. E você? Só basta votar em mim. Então nós acreditamos numa coisa que é um fantasma. Ou seja, eu tenho uma participação social muito forte na sociedade. De 4 em 4 anos eu vou lá e meto um papel num buraco. E agora eu sou um cidadão. Precisamos de muito mais do que isso. Primeiro precisamos de mudar a mãe mesmo. Primeiro nós temos que humanizar a mãe mesmo. Depois nós temos que ter muita força para mudar o meio. E não vai ser só um papelzinho de 4 canos num buraco. Porque aí é onde Platão falava. Você acreditam nisso? Sabe quem que vai dirigir a sociedade? Aqueles que mais mentem, os demagogos. Serão dirigidos pelos demagogos. E não existirão mais políticos. Aqueles que agradam a maioria. Então vai fazer o discurso que agrada a maioria. E o discurso que agrada a maioria é, não façam nada, deixa que eu faço para vocês. A lei do menor esforço. 500 anos antes de Cristo. Perguntas? Então eu tenho a esperança que vocês saiam um pouco mais, pelo menos definam o que querem e começam um pouco, exercitam um pouco isso e vão ver que é assim. A médio prazo já começa a mudar muitas coisas. Eu agradeço então a presença de vocês. E bom, eu vou estar por aqui, se quiser perguntar alguma coisa, à vontade.